E esse não ter papas na língua, não te reverte Em coisas, processo. processos, vamos dizer assim. Eu ia falar coisas negativas, ser um pouco mais claro, Ai, assim, mais cara. delicado. Mas processos, porque Ó, assim, querendo ou não, você veste uma camisa de defensão de defender realmente a criação em geral, não é só cães, né? Mas é cães, gatos e outras sim, espécies. defendo a criação como uma ferramenta de preservação. Mas você também deve ser um cara extremamente perseguido aí por essa turma aí da lacração aí, né? Cara, quando a gente não aceita a hipocrisia, quando a gente não aceita a demagogia, quando a gente não aceita injustiça, covardia, a gente acaba arrumando muitos problemas. Mas esses problemas se revertem em processo, por exemplo? Sim, Hoje você tem eu processos. tenho alguns. Olha, Alguns. alguns. Eu, Você pode falar de quem, por lógico, exemplo? lógico, em 2021, no meio da pandemia, o delegado Laiola, lá Curitiba. de Curitiba, Uhum. do meio ambiente. Que também é deputado, né? Não, Vereador, não, deputado, não? ele não é deputado. Nós vamos descobrir se ele vai ser candidato a deputado Ah, muito federal. provavelmente. Muito Muito provavelmente. provavelmente. Ah, eu tenho informações seguras Esse de que pessoal ele trabalha aí será. 1, 2 aninhos ali, faz aquele teatro e se elege, Sim, né? ele está 2 anos aí fazendo uns resgates e É. patrocinando E vídeos fora para isso, ele já aparecer. tem, provavelmente já deve ter o apoio ali daquela galera que já é deputado, né? Sim. Então, Olha, os apoios dele, tem duas vereadoras que apoiam muito ele, que recentemente foram condenadas, né? condenados no quê, por exemplo? Ah, improbidade administrativa, peculato. Mas eu acho que na atual conjuntura do que a gente está vivendo hoje, na política inclusive, eu acho que as coisas estão tão. Desculpa o termo aqui, porque eu estou tão desanimado com essa situação que a gente vive hoje, né? Onde É os valores são complicado. revertidos, né? O certo é errado, o errado é certo. Então, eu acho Então, que isso daí, para certas pessoas e as pessoas que votam é. nesse tipo de pessoas, Então estão cagando, então entendeu? deixa eu falar dele. Ele foi na Você casa tem de um uma processo dele. criança, sim. Tá. Ele foi na casa de uma criança e tirou dessa criança, uma criança autista de 14 anos, naquela época ele tinha 14 anos, o Ariel. Ele tirou todos os animais do Ariel. E até hoje não devolveu, mesmo perdendo na justiça e sendo obrigado a devolver, ele não devolveu. Então ele quer que a gente cumpra a justiça, mas ele não cumpre a justiça. Exato, exato. Essa galera gosta de muito. Faço o que eu digo, não faço o que eu É, bem faço, por né? aí, né? Então, assim, acuse eles daquilo que nós fazemos, né? Então, aí eu fui para cima. Eu peguei, no meio da pandemia, peguei um ônibus, fui para Curitiba. Cheguei lá em Curitiba, uma pessoa me buscou na rodoviária, tipo, meio escondido, assim, falou: se o delegado souber que você tá aqui, você vai preso. Eu falei: não, velho, eu não tenho medo, cara, não tenho medo, velho. Desculpa, a gente. Depois que você fica velho, você já sabe como é Mas que as medo de coisas nada, funcionam. nada. Não, Porque assim, o medo eu processo é a tenho. primeira coisa que o cara pode chegar até você, mas o cara Cara, pode te ameaçar de outras maneiras, sim, né? mas olha só, velho, medo a gente tem que ter. A gente tem que ter. O medo faz parte do instinto de sobrevivência. Então você tem que ter medo. Só que você tem que ter coragem. Porque se você não tiver coragem, você vai virar uma vítima. Você vai virar um escravo do medo. E isso aí eu não admito, entendeu? Uhum. Então eu fui para Curitiba e eu descobri toda a bagaça rolando lá. Então o cara tinha uma parceira lá que era a Cris Fortes. Eu fui lá ver o menino, vi a situação, fiz vídeo, denunciei. Quando eu tô saindo desse menino, o pai dele falou assim: você quer conhecer o canil de 4 barras? Eu quero. Aí eu fui lá conhecer o canil da Cris Fortes, que era parceiro lá de um pet shop, se não me engano, Casa do Criador, o qual o delegado é parceiro. É onde ele faz lá as feirinhas, é onde ele apoia, é onde ele faz as selfies apoiando essas pessoas. E ele apoiava, segundo o material que a gente viu, né? Essa Cris Fortes. Quando eu fui lá visitar, cara, eu já apelidei de Auschwitz Dogs, porque o negócio era nojento. Também publiquei vídeos, ainda tenho vídeo, vou ter que publicar de novo,
porque o meu canal naquela época já foi derrubado, né? Então eu vou ter que publicar muita coisa de novo. Cara, era um pardieiro, só que tava Sujeira. horrível, Nossa, era chão batido e pallet. Aí pode, aí você pode. imagina se alguém chega aqui e vê um negócio desse. Meu, olha só, é, ele sabia daquilo e ele não fez nada. Acontece que nós estávamos em ano de eleição para pré-eleição, né, para vereadores, né? Essa figura não foi eleita. E aí no ano seguinte ele prendeu ela por maus tratos. Olha que doideira, velho. Então é o E o seguinte, cara que apoiava ela. então, Ou seja, mas ele não me processou por isso, ele me processou por uma outra situação. Em Curitiba tem uma lei que você não pode criar. Se você tiver um casal de cachorro e o seu casal cruzar e tiver uma ninhada dentro da sua casa, não interessa que a sua casa tem 10 mil metros quadrados. Se você tiver um casal de chihuahua e esse casal tiver uma ninhada de um filhote. de um filhote, você está infringindo uma lei e isso aí vira Mas quem processo, foi vira desculpa o processo. termo, o idiota que faz uma lei dessa, cara? E os outros idiotas que aprovam, né? Cara, mas Uma isso está relatoria se dessa. espalhando no Brasil inteiro. Nós impedimos que isso acontecesse em Santos em 2019. E aí, assim, tem Não, algumas em São pessoas que Paulo já também. Em entenderam São Paulo teve isso. um caso parecido, né? Faz uns 2 anos, Wagner. Eu até encontrei com você na própria Lesp, em São Paulo. Sim, A gente a estava brigando. CPI da venda de animais. Exatamente. E a gente conseguiu reverter muita coisa ali, né? Sim, sim. Levar fatos, na verdade, Não, não, e não falácias, né? Porque a então, gente levou fatos ali, pessoas realmente do meio para explicar aquela situação toda, né? E até alertar, né, as outras pessoas que ali não conseguem fazer cara, daquela olha, maneira. a CPI da venda de animais, 2019, na Assembleia Legislativa de São Paulo, foi uma tremenda picaretagem, cara. Foi um circo. Foi tipo a CPI da Covid. Os caras não tinham nada e falaram, pô, vamos fazer uma CPI aí pra gente fazer um barulho, pra gente aparecer E fizeram, mais. E né? fizeram, Conseguiram fizeram. fazer. Depois, no final, homenagearam a Luísa Mel e mais um monte de protetoras, de acumuladoras, de donas de Auschwitz Dogs 1, 2, 3, né? Bom, voltando ao meu processo foi por quê? O cidadão recebeu, o Laiola recebeu uma denúncia de maus tratos, chegou lá na casa desse cidadão e não tinha maus tratos, mas tinha filhote de setter irlandês, inclusive, que é uma raça Numa muito cidade que rara. teoricamente não poderia ter criação. Teoricamente não, não pode, porque a lei proíbe. Sim. E aí ele levou esses filhotes desse cidadão. E aí eu fiz um comentário, eu falei, pô, o delegado, ele foi lá para fazer uma coisa Fez e outra. fez outra. Eu falei, ele deu uma arredondada no BO. Cara, só que não existe crime de arredondamento de BO. Ele se sentiu ofendido e se sentiu no direito de me processar. Beleza. Tá rolando o Só porque processo você até falou isso? hoje. Mas ele, É. na verdade, fez isso. Ou fez ao contrário disso. Não, ele fez isso. Ele fez isso, cara. Complexo, né? O Mas aí tema, o né? cara se sente E esses cães? ofendido. Não sei. Sumiram. Não sei. A gente nunca sabe, né, o que acontece com esses cães. É Né? porque é muitos parceiros, né? Por trás de tudo. Então, para desovar Cara, é eu muito fiz um fácil. vídeo da pirâmide. Eu fiz um vídeo explicando a pirâmide, como é que isso funciona, né? Então você tem no topo da pirâmide, você tem essas figuras midiáticas que fazem o escarcéu, que dizem que animal não é coisa, não compre e adote, mas que fazem outras coisas, né? O animal não é coisa do Ricardo Izar, do deputado Ricardo Izar, enfim, é de autoria do Ricardo Izar, mas que quer transformar o cachorro numa santidade, mas o Ricardo Izar tem um CNPJ lá em Osasco de uma espetaria, que está fechada, porque quebrou no meio da Covid aí, mas ele abriu uma empresa para vender espetinho de carne. E aí o cara vai lá para a Câmara Federal e faz uma lei que transforma os animais em personalidade jurídica sui generis, que aliás acabou de ser destravado e vai acabar virando lei se a gente não fizer alguma coisa. Cada ano que passa tem uma coisa diferente pra gente correr atrás, né? Cara, E é sempre a gente quem dá cara a tapa. Esse é o problema é, também, né? Não tem é, novas figuras vindo, né? é. Então, meus outros dois processos, Luísa Mel. Os dois A dela. Luísa Mel se Então você tem sente. 3 no total. Um Três. do Laiola e mais E 2 dois da da Luísa Luísa. Mel. Um da Luísa Mel é porque ela
pegou uma Borzoi e emitiu um atestado de óbito, aí foi o Instituto, emitiu um atestado de óbito dessa Borzoi em abril de 2019, naquela época lá da CPI, pouco antes. No meio ao mesmo tempo que ela emitiu o laudo de óbito desse cachorro, ela doou esse cachorro à revelia da lei, inclusive porque se você é fiel depositário, velho, você não pode passar o animal para outra pessoa. Mas ela fez isso. Ela passou para uma criadora de boi Nelore. Para uma criadora? Para uma criadora de boi Nelore. Pois é, velho, é o que eu tô te falando. Essas pessoas vendem uma imagem, mas elas fazem outra coisa. Então ela fala que não é para comer carne, mas na hora de doar uma Borzoi que teoricamente deveria estar morta, ela doou para uma criadora de E isso gado nada Nelore. aconteceu. Não, isso nada aconteceu. Eu demorei 2 anos para descobrir onde estava essa cachorra. Eu descobri porque um adestrador começou a treinar a cachorra e me ligou. Ele falou, cara, eu acho que eu tô treinando essa cachorra. E era cachorra. Porra, velho, Borzoi, velho, cachorro de 80 E centímetros de esses cães não altura. tem microchip, não tem. Não, mas e daí que tem microchip, Não dá cara? para identificar ali? Não, mas nós identificamos. Tinha um microchip. Não, mas você não precisa de microchip Sim, para tem identificar as um marcas, animal. as marcações, É, né? a marcação é difícil, uma nascer outra digital. igual, Não tem outro igual. Não tem outro igual, velho. Idade, né? Tudo, né? Então. Pô, você pega lá um cachorro. Borzoi, que é uma raça E o rara. que rolou desse caso? Da Borzoi? Nada. Nada? Nada, cara. Ela voltou lá pro juiz lá de São Sebastião, explicou para ele o caso, do jeito dela, e ele entendeu que foi um erro material. O erro material é o seguinte: eu fui vendo que tinha um monte de bulldog francês morto, aí eu coloquei bulldog francês, Borzoi, bulldog francês. Ah, não sei de onde eu tirei esse Borzoi. E aí Foi sem querer. foi sem querer. Aí ela foi lá, rabiscou, né, e põe lá, corrigindo, não é um Borzoi, é um bulldog francês. Aí depois ela voltou atrás que aí Sim. resolveu o problema. E aí ficou tudo E tranquilo. aí ficou tudo bem, aí ficou aquela guarda temporária para aquela cidadã que é também conhecida, mas que é a criadora de gado Nelore. Cara, loucura isso, né, velho? Que rolo, hein? Loucura, puta Que rolo, hein? Então, essa galera tá sempre envolvida nos puta rolo, Eu cara. não entendo, assim, como esses caras conseguem dormir à noite, cara. Mas eu acho que Cara, deve ter muita. Deve ter costa larga em tudo, deve ter. então, Até na justiça tem. aí você falou, como é que consegue dormir à noite, cara? É que esse pessoal tem sérios. Não sou psicólogo, não tô emitindo laudo. Mas na minha opinião, enquanto comportamentalista de bicho, velho, essas pessoas têm desvio, né, cara, de personalidade, desvio de caráter, né? Tem uma sociopatia acho que rolando, né? falta, assim, um parafusinho também. Facilmente. Ó, recentemente o delegado Bruno Lima e a Luísa Mel tiraram um cachorro de um menino. Esse menino, cara, ficou uma semana com febre. A Luísa Mel veio a público para falar, ai, sempre tem uma criança envolvida. Cara, assim, desdenhando do sofrimento da criança. Quando a Luísa Mel não vem chorando, né? Com aquelas lágrimas de crocodilo dela que não engana ninguém. Nem acho que nem a mãe dela consegue enganar Velho, aquelas lágrimas dela. Ó, peraí. Esse cachorro, isso é importante pra cacete. Porque esse cachorro tava na mão de uma família. O pai do menino deu um sacode no cachorro. O pastor alemão é chorão, cara. A minha cachorra tem 12 anos, eu vou escovar ela. Ela chora. Ela chora. Quem ouve, fala, pô, o cara tá machucando o cachorro. O cara tá batendo nela. Mas eu tô escovando e ela grita. Mas o cara pegou o cachorro e deu um sacode no cachorro, o cachorro chorou, beleza. Todo mundo deu bronca no cara. Tá? O cara poderia ter tomado até uma advertência, poderia ter tomado uma multa, mas não. O delegado Bruno Lima foi lá, arrombou o portão da casa, invadiu a casa, sob a lei sanção, que é a lei sanção do Fred Costa. Você pode invadir para salvar a vida do animal. O animal não estava lá sofrendo, o animal já foi no outro dia. E a Luísa Mel do lado de fora, quem está entrando é o delegado Bruno Lima, tirando dela da reta. Tiraram esse cachorro de uma família e esse cachorro está vivendo numa baia. Percebe? E a depressão dessa criança? Não é que tirou. A criança está indo ao psicólogo. Isso ainda vai dar pano para manga, porque esse caso não fechou ainda. Olha só, o prejuízo para a criança foi grande. Claro, eu fui lá e dei uma malinois para esse menino. menino. Resto da vida, né?
eu dei uma Malinois pra esse menininho. Legal, Falei, muito bom. o quê, velho? Eu vou corrigir essa merda aí. Fui lá e dei uma Malinois. Um criador falou, Vagnão, você quer dar um cachorro pro menino? Eu falei, manda. Me deu uma Malinois, eu fui e dei uma Malinois pro Murilinho.